Olá, tudo bem? É bom tê-los conosco de novo. Agora vamos para mais um episódio da nossa série sobre malhas fiscais e hoje, aqui comigo a Thaís. Olá, Oi, Jé, Thaís, tudo tudo bem? bem? A gente vai abordar as malhas 021, 022 e 023. Então, fiquem conosco, curtam esse conteúdo, foi feito especialmente para vocês, tá bom? Então vamos lá. Malha fiscal 021 relativa a DIM, que, se Deus quiser, vai embora em breve. Né? Apuração consolidada, deixar de submeter a incidência do ICMS. Então vamos lá. O que essa malha nos traz? Essa malha ela é muito específica para empresas que têm apuração consolidada, ou seja, Não, matriz e filiais. exato. Né? Então, eu transfiro os meus débitos, transfiro os meus créditos das filiais para a matriz. E a matriz faz o pagamento unificado Uhum, ou tem o crédito unificado de todas as empresas, né? O grupo, uhum. né? Fica relacionado ao grupo, certo? Falei alguma bobagem? Não, correto. Então tá. Então o que acontece? Na DIME hoje, a gente faz primeiro a DIME dos estabelecimentos consolidados, né, das filiais, por sua vez, e, e os valores são gerados dentro do quadro 9 do item 130. Né? Em comparação, no estabelecimento consolidador, eu tenho no mesmo quadro 9 o item 020, né, que é o total do débito de ICMS. Então, nesse momento, a gente está falando de débito de ICMS. Então, por mais que seja consolidado, né, eu preciso apurar cada inscrição estadual para ver se ela fechou com débito ou crédito. E como, né, sendo consolidado, a gente transfere isso para recolhimento da matriz. Conforme... Perfeito? Perfeito. Porque, assim, em tese, a apuração das minhas filiais ficam zeradas. Exato. Né? Então, eu não vou ter nem crédito, nem Uhum. débito É dentro que da minha filial. o normal é fazer a apuração por inscrição estadual, cada estabelecimento seu. Existe a opção de fazer consolidado, a matriz precisa dizer, né, consolidar todos as outras inscrições estaduais. Então, Uhum. o normal seria fazer por inscrição estadual, mas existe essa possibilidade. Então, na hora de transferir, é o que precisa ser tomar muito cuidado para zerar os créditos ou os débitos de cada inscrição estadual e enviando tudo para a inscrição da matriz, né? Isso. E ali, assim, né? Cada filial vai enviar o seu valor e na matriz eu vou unificar tudo Uhum, isso num só campo, né? Então, se eu tenho três filiais, eu somo as três e jogo exato. no campo lá da DIM, né? Do quadro 9, 0, o item 020 daí. Aliado a isso, a gente não pode esquecer, né, como a gente já vem falando há bastante tempo, da questão DIM estar relacionada ao SPED fiscal. Né? Uhum, Então, nós temos também essa situação dentro do SPED fiscal através dos ajustes, os códigos de ajuste dentro do registro E111. Né? Então, nós temos o código SC000002, que é do estabelecimento consolidador, e o SC020054, que é o do consolidado. Então, a malha também observa isso. Tanto é que na própria malha fiscal eu consigo visualizar o que eu mandei na DIM e o que eu mandei no SPED uhum. em referência a essa questão de apurações. Inclusive lá no nosso blog vai estar todo esse material para vocês, tá? Inclusive com esse print da tela lá do SAT, onde tem essa visualização desses valores, tá bom? Então sempre é bom, né, a gente bater nessa situação, né? DIME sempre tem que fechar com o SPED, não tem outra. Uhum. É a Senão, mesma. se eu não tiver essa premissa, né, eu vou arrastar a existência da DIME por Uhum. um longo tempo ainda. Né? Então, assim, a DIME, vamos dizer assim, o maior responsável pela extinção efetivamente da DIME é o contador. Porque enquanto o SPED não estiver 100% com informações coerentes,
a DIME vai continuar existindo. Uhum. Infelizmente, é o que o Estado, no caso, tem de garantia, digamos assim, Isso. que as informações estão mais coerentes. E o SPED tipo, ainda está engatinhando, por mais que já exista há tanto tempo, ainda meio que está engatinhando com as informações ali da DIME. Uhum. E aqui, assim, é bom a gente só frisar aqui nesse item aqui, né, que a gente está falando do ICMS. Aí a gente tem ainda ICMS-ST, ICMS de crédito presumido, que aí são ajustes diferentes, são situações diferentes dentro da DIME e do SPED. Então, tem que ficar bem atento a essa situação. Não pode misturar alho com laranja, né? Então, temos que ficar bem atento, né? E a regularização, ela se dá com a retificação, tanto do SPED como da DIME. Né? Se a DIME estiver correta, então tu não vai precisar retificar, tu vai retificar o SPED. Né? Mas a situação é a gente sempre deve ir caminhando os dois para que eu entregue a mesma informação nas duas. E eu cheque essa informação antes de enviar ao fisco. Né? Porque se eu checo essa informação, se eu vejo, olha, quanto é que está na DIME? A DIME tem valor tanto. Quanto é que está no SPED? Está fechando o mesmo valor? Tá. Nesse caso, às vezes, tipo, a DIME está correta e deu diferença, digamos, do SPED. A gente não tem valores a recolher, mas a gente tem o trabalho de retificar, de entrar, de refazer. Exatamente. Então, para que, assim, ó, às vezes, que eu vou dizer, sei lá, às vezes é difícil tu achar uma palavra para expressar a situação, assim, mas assim, ó, às vezes um pouquinho mais de capricho, talvez, não sei se essa seria a palavra mais adequada, fazer essa última conferência para ver se realmente, minhas entradas, minhas saídas... Principalmente nessa parte de, como a gente já comentou em outros, né, em outros vídeos, não quer dizer que o validador deu ok, que a FD Fechei o olho e mandei. Que a FD está correta com todas as informações necessárias. É preciso entrar, verificar os códigos, os ajustes, tipo, né, no E111, E113, quando necessário, para verificar se realmente as informações estão todas lá. Exatamente. Porque o validador faz a validação de estrutura e não de informação. Ele tem algumas variáveis ali, algumas validações. Na verdade, o SPED ele faz 3 validações, né? Só que ela não vai checar se faltou uma nota. Se todas as notas estão relacionadas, se os códigos de ajuste estão corretos. Exatamente. Ele não faz uma... existe agora uma pré-validação ali que é feita no SPED, e Santa Catarina está ativada isso, né? Que aí o contador pode fazer esse processo. E aí ele pega só um bloco ali do SPED e faz a comparação com aquilo que foi transmitido. Então, é muito importante fazer isso, é muito importante você ter certeza que a mesma informação que está na DIME está no SPED. Essa é a premissa. Tendo essa premissa na veia, vamos dizer assim, tu acaba ajudando no processo de extinção realmente da DIME. Né? E a regularização, como a gente falou, né? A entrega do SPED e da DIME retificadora, quando for o caso. E com isso, basta eu só aguardar o novo reprocessamento das malhas, que aí vai estar tudo em ordem ali. Se tiver se tiver tudo certo, vai estar tudo liberado e vai sair a malha. Né? Então, cuidem com esse processo, tá bom? Vamos aí agora falar da malha 22, também da DIME, na apuração consolidada, apropriar crédito indevido de ICMS-ST. Então, o que essa malha faz? Né? Ela verifica o crédito de ST recebido na DIME, quadro 11, item 125, pelo estabelecimento consolidador, ou seja, estamos falando de novo de uma apuração consolidada, e ele verifica se isso bate com o total de créditos a ser transferidos dentro da DIME quadro 11, item 200, né, pelos estabelecimentos consolidados. Então, tem aqui o meu grupo. De novo, precisa bater as informações. Tem que bater. Não posso dizer que eu estou mandando 1, 2 e 3, e aqui eu recebi 10. Né? Então, temos que cuidar com isso. Né? Então, de novo. E, junto a isso, da mesma forma, existe a parte do saldo credor,
dos lançamentos em ajustes dentro do estabelecimento consolidador e consolidado dentro do SPED, registro E220, né, que o bloco E200 é da apuração do ST, né, por estado. Então, lá dentro eu tenho também os ajustes, que são os ajustes SC120006 e SC100002. Então, tendo isso em mente, de novo, transferi, os valores estão lá, fui no SPED, fiz os lançamentos certinho com os ajustes corretos, eu consigo visualizar isso dentro do SAT, dentro da malha, caso haja alguma dúvida. Né? Então, sempre a gente tem que, como é que eu vou dizer? A gente tem que respeitar aquilo que a legislação nos diz, né? Que isso tudo está dentro do ato de AT 73 de 2022. Então, se você não conhece, se você de repente é um contador de um outro estado que está vindo para Santa Catarina, então é bom já se antenar nessas situações, né? E a apuração consolidada está regulamentada dentro do nosso regulamento do ICMS, né? Nos artigos 54 a 56B. Né? E a infração está prevista, né? De novo, se a gente não cumprir, a gente pode sofrer penalidades, né? Pela Lei 10.297 de 96, artigo 55. Então, fiquem ligados na situação e façam os ajustes necessários. Então, mesmo processo. Identifiquei alguma divergência, vou lá, retifico a escrituração que é necessária, se é a DIM ou se é a SPED, ou às vezes pode ser os dois. Às vezes pode ser, com certeza, ser os dois. Então, retifico quando necessário. E aí aguardo o Estado processar de novo as malhas para ver se o que eu fiz, o que eu retifiquei, está correto, está tudo certo. Né? Então, sempre é bom. De novo, conceito, DIM, SPED, mãozinha dada, sempre junto. Tá bom? E por fim, não menos importante, malha fiscal 023, apuração consolidada, deixar de submeter a incidência do ICMS-ST. Aqui, a gente está falando agora do total de débito. Né? Antes a gente falou do total de crédito, agora nós temos o total de débito, que é a referência da DIN quadro 11, item 075 do consolidador, versus quadro 11, item 180 do consolidado. Então, de novo, os valores têm que bater. Se eu digo que eu tenho 100 aqui no consolidado, eu tenho que ter 100 no consolidador. Não posso ter 100 em 01. De novo, regramento da mesma, a apuração que a gente comentou do regulamento 54 a 56B. E aqui, dentro do SPED, já são outros códigos. Né, conforme... Agora a gente está falando de débito. Exatamente. Então, aí é importante entender. Cada macaco no seu galho. Ou seja, cada situação tem o seu código específico. Não tem... É importante não confundi-los. Exatamente. Ou lançar num genérico. Isso também pode dar problema. Mas não acontece aqui. Não. A gente sabe. A gente sabe que não acontece aqui. Então, dentro do estabelecimento consolidado, a gente tem o SC 10.0003. E no consolidador, SC 12.0005. Então, é bom sempre se ambientar. Dá uma olhadinha no ato de ato 73 de 2022, que tem os ajustes ali previstos, tudo certinho, tudo relacionado. Então, é sempre importante buscar esse conhecimento, né? Assim como a gente viu nas outras duas malhas, essa também permite que no SAT eu verifique. Né? Existe no SAT lá um botão Ver Grupo Empresarial, que aí a gente consegue abrir essas especificações. Lá é bacana porque ele traz o valor do débito pelo código de ajuste, quem é o consolidado, né, os valores que vêm da DIME. Então, ele faz essa confrontação. FD, DIME, e inclusive tu consegue ver o DDE dentro lá, se tiver. Então, é bacana, bem bacana dentro do site.
Nesse sentido, eu vou te dizer que o Santa Catarina está um pouquinho à frente dos outros estados, nessa questão de poder Ajuda, né? ajudar o contribuinte, né? Então, sempre foi uma premissa, como o seu Pickler falou aqui, né? Algumas vezes, em alguns eventos que eu fui, né? Que o Estado ele quer realmente aquilo que lhe é devido, e aí eu dou mecanismos ao contribuinte para que ele possa tratar antes que sofram uma auditoria, como acontecia no passado, né? Ah, estou mandando, Tá tudo tá certo, tudo certo, daqui a validou. pouco o fiscal tá batendo na porta, né? Então, o fisco não quer isso, Então, o fisco ele quer com a que vinda das malhas, penso, né? Com a vivência na área contábil que eu já tive, a parte de notificação diminuiu muito, porque a gente consegue trabalhar. Imagina se todos esses problemas que a gente já relatou aqui virassem notificação, olha quanta dificuldade o contribuinte ia passar. ia faltar cuca para tanto café. Ia faltar cuca para Então, a parte das malhas vem ajudar o contribuinte a realmente, acontece uma vez, tipo, não vai acontecer novamente, porque a gente já sabe que esse problema ocorreu, então sabe qual é o procedimento correto. E só lembrando, né, que a retificação da DIME ocorre até 31 do mês, né, do ano seguinte, o 31 de março, e o SPED, dependendo do mês que for, exatamente. Então, o SPED é 3 meses, sem pedir bênção. De 3 meses em diante, a partir do 4º mês, aí tu tem que pedir a bênção, seja ela presencial ou seja ela via SAT, para que seja liberado, para que você possa fazer essa retificação, né? Beleza? E aí tem que aguardar. Não adianta, tem que guardar o processamento das malhas e para que as coisas fechem, fique tudo ok, tudo certinho, né? Então, é muito importante isso, né? E, de novo, frisar, né? Tanto o contribuinte, que aí eu não vou eximir uma parcela de contribuição, né? Tanto o contribuinte, né? Você, empresário, está nos assistindo, tanto o escritório contábil, eles são as peças-chaves para que a gente possa fazer realmente a extinção dessa declaração. E não é só disso, dos agregados que tem junto dela, né? Então, se eu consigo extinguir a DIMA, extingo o DCIP, extingo o DDE, então vem mais coisas no carro que vai facilitar o processo. Né? Exatamente. Então, isso que é muito importante, sempre se acompanhar, sempre se atualizar e fazer aquele capricho de, antes de enviar, vamos dar mais uma olhadinha para ver se não falta alguma coisa, se eu não esqueci alguma nota, se não tem alguma nota com modelo incorreto, ou um CFOP lançado indevidamente. Tipo assim, tá tudo pronto? Vou ver de novo. Vamos dar uma olhada. Daqui a pouco o teu sistema de ERP tem uma auditoria fiscal que ele consegue visualizar algumas situações, se antever algumas situações, né? Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Então, isso é importante, né? Sempre ter isso, né? Tá bom? Exatamente. Gente, prazer estar com vocês aqui. Chegamos ao fim de mais esse episódio, né? Fiquem atentos. Vamos ter novos episódios das malhas. A gente quer abranger todas nesse formato, um conteúdo não cansativo para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, mande para a gente, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, através do nosso Facebook, LinkedIn, tá? Fiquem à vontade para sugerir sugestões, críticas, sempre são bem-vindas também, tá bom? Um grande abraço para vocês, Thaís, muito obrigado pela tua participação nesse episódio e até uma próxima, tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais.